episódio número 7. Que maravilha, né? Muito bem. Isso aí. Quero agradecer desde já os irmãos que têm mandado um feedback, dizendo que está acompanhando, mesmo que não seja ao vivo, estão acompanhando remotamente, um pouco mais tarde, um pouco depois que o vídeo é estreado, né? E isso é de muito incentivo para mim. Então, que você possa continuar assistindo e sendo edificado. Se isso acontecer, então esse vídeo está cumprindo o seu propósito. Antes de irmos para o texto, quero desejar um maravilhoso dia para você, claro, né? E também te pedir que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, como também compartilhe esse vídeo, certo? Para que outras pessoas possam ser edificadas também e que nosso canal possa crescer um pouco mais para ganhar uma certa relevância e poder alcançar mais e mais pessoas, certo? Ontem, ou melhor, no episódio anterior, se você não está assistindo na forma cronológica, no episódio anterior, ou ontem, como já falei, falamos sobre a questão da oração, como devemos orar. Não literalmente como devemos orar, isso daí a gente vai ver nos próximos episódios, mas a essência da nossa oração, ela está em quê? Jesus nos incentiva a gostarmos de um outro tipo de oração. Não a oração que todos veem, mas gostar, amar aquela oração a sós com Deus. E ele continua no capítulo 6 de Mateus, versículo 7, é o nosso texto de hoje. Ele vai dizer assim: e orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Orando, não usem vãs repetições como os gentios. É sempre muito complexo você querer interpretar um texto da Bíblia lendo simplesmente a olho nu ou sem um entendimento necessário. Não um entendimento, mas um ponto, sem colocar um ponto necessário. Esse ponto é: Jesus nunca nos engana, como também ele nunca se contradiz, como a Bíblia também nunca se contradiz. Tem alguns textos que vão dar incentivos para que nós tenhamos uma oração persistente, que a gente continue orando, né, por algum pedido que está no nosso coração, que Deus mesmo colocou em nossos corações. Quantas esposas oram pela conversão dos seus maridos e então você não pode orar mais, porque o texto está dizendo que a gente não pode usar vãs repetições? Ou então nós não podemos orar para que Deus nos cure alguém que está enfrentando alguma enfermidade? Será que é isso que o texto está dizendo? Não, não é. Posso lhe afirmar que não é. Esse vãs repetições também não são palavras repetidas, propósitos já respondidos, digamos assim. Às vezes nós pensamos que a resposta de Deus é só sim, quando na verdade o não também é. E o não é tão resposta e tão útil e tão precioso para nós quanto o sim também. Lembro-me do período da adolescência, tínhamos um grupo de amigos e, claro, como todo bom adolescente, tinha aquela pessoa que era afim, a menina da igreja, os meninos da igreja gostavam de algumas meninas da igreja também, então ficava naquele clima, né? E como todo bom adolescente crente, ele sempre tem uma fala: Senhor, se não for da tua vontade, que o Senhor tire do meu coração. Às vezes, não só adolescentes, como também adultos. E não só na parte do relacionamento, como também na parte da vida em geral.
Às vezes nós queremos tanto uma coisa e nós pedimos a Deus que, se não for da sua vontade, Ele tire do nosso coração. Quando, na verdade, nós estamos pedindo para Deus falar ou fazer algo que Ele já falou ou que Ele já fez. E aí é um problema, porque nós ficamos insistindo em algo que não vem de Deus. Quando ele fala os gentios que fazem isso nos mostra que é um povo que não conhecia, que não apenas não conhecia Deus, como também alguém que não tinha intimidade com Deus. Um povo que não era povo de Deus. Nós éramos gentios. Nós somos gentios porque nós não somos judeus. Mas, porém, todavia, no entanto, quando Cristo vem, ele acaba com a separação de judeu e gentio. Mas nesse contexto, o gentio é aquela pessoa que não conhecia de fato Deus. Hoje nós somos gentios, mas nós conhecemos a Deus. Mas nesse tempo, o gentio era tratado como aquele que não conhecia, que não tinha intimidade, que não sabia a vontade de Deus. Hoje nós conhecemos a Deus. Apesar que outra hora nós não conhecíamos, mas hoje nós conhecemos. Apesar que em outras ocasiões nós não sabíamos qual era a sua vontade, hoje nós sabemos qual é a sua vontade. Onde em outras ocasiões nós não sabíamos ouvir e entender a sua voz, mas hoje nós conseguimos ouvir e entender. Às vezes, nós queremos que Deus faça algo que Ele já falou que não iria fazer. Os gentios pensavam que por muito falar lhe seria acrescentado, ou melhor, lhe seria realizado. É como se fosse na força da insistência. Não é. Nunca foi e nunca será. Pastor, então devo deixar de orar pelo meu marido, pelo meu filho? Não, jamais. Jamais. Mas tem algumas outras coisas que você talvez tenha orado e Deus tem te falado calma, tem te falado não, ou Deus já respondeu e você não entendeu a resposta positiva de Deus. O que esse texto está dizendo é que nas nossas orações nós não venhamos falar simplesmente por falar, repetir simplesmente por repetir, ou então querer nos convencer, ou seja, convencer a nós mesmos que a nossa oração é tão espiritual que vai mudar o coração de Deus. E não, nós não podemos mudar o coração de Deus. O texto continua dizendo que o nosso Pai sabe o que nós precisamos antes dos nossos pedidos. E agora podemos fazer uma pergunta. Então, se Deus já sabe o que eu vou pedir, então por que eu devo pedir? A resposta é simples. Deus sabe o que você precisa. Mas você sabe o que você precisa? Às vezes você acha que você precisa de tantas coisas, quando na verdade Deus já te deu o que você precisa. Mateus, como um livro escrito para judeu, como também Salmos, de número 23, vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões vai dizer: o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Mas eu prefiro carregar comigo aquela interpretação que diz: Deus é o meu pastor, é o meu provedor. Portanto, o que eu preciso eu tenho. E aquilo que eu não preciso, eu não sinto falta. Você pode querer tantas coisas, meu querido, mas o que você precisa, Deus já te dá. Deus já te deu. E aquilo que você vier precisar, Ele te dará também. Deus sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Mas as nossas orações não é para mudar o coração de Deus. É para moldar o nosso. E nos fazer entender que precisamos dele. E que é ele que tem a vontade que é boa, a vontade que é perfeita e a vontade que é agradável.
Nós não sabemos o que nos espera no futuro, mas cremos que lá o Senhor já está. Porque antes da necessidade, o Senhor já proveu o nosso suprimento. Antes de sentirmos falta de algo, o Senhor já nos concedeu. Que o Senhor te abençoe. Te abençoe e abençoe o seu dia e a sua família. E eu quero orar por você e quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor incondicional em nossas vidas. Te agradecemos pelo pão que não tem faltado em nossas mesas. Te agradecemos pela tua provisão, que mesmo devido às nossas falhas e infidelidades, o Senhor não tem deixado faltar nada. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tu ser o nosso bom pastor. E nós sabemos que em todo o tempo o Senhor estará conosco. Muito obrigado por tudo, pela certeza da salvação que nós encontramos em Cristo, o teu Filho amado, a quem nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém.